Bem-vindos à tarde, né? Essa tarde maravilhosa. Foi uma manhã muito legal, muito legal. Eu fiquei muito feliz pela manhã. E a gente continua nesse ritmo, nessa geração, nessa nova geração de grandes chefes. A gente passa por um momento de renovação na gastronomia brasileira que é única. E talvez a gente está reunindo agora um novo conjunto de grandes nomes da gastronomia. Como vocês viram, passaram agora pela manhã, só jovens, com novas propostas, com grande conhecimento, técnicas e, fundamentalmente, com propósitos, com seus propósitos e muito cientes do papel que eles têm que desempenhar dentro do que eles fazem, né? E quando a gente conversa sobre propósito e fala sobre aquilo que você vive de fato, eu tenho o grande prazer e a honra de trazer para cá o nome desse cara. Eu vou apresentar, eu vou ler aqui as pessoas, porque ele não vem sozinho dessa vez, ele vem muito bem acompanhado, e eu vou apresentar os acompanhantes deste cara, mas ele vem falar sobre o mar, vem falar sobre os peixes, sobre o consumo de peixes e frutos do mar do Brasil. E fala isso por quê? Porque ele vive disso, ele vive a partir disso, né? E eu acho que essa responsabilidade que ele carrega dentro do contexto dele, do próprio negócio, da própria vida dele, ele traz com responsabilidade e quer compartilhar isso com todo mundo. Então ele participa de uma outra forma desse processo como um todo. Então, junto com o Dário Costa, que vai chegar, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, vem a Cíntia Miage, que é bióloga, com mestrado e doutorado em oceanografia, consultora especializada na cadeia de pescado, que trabalha na orientação pelo abastecimento responsável e ético de pescado, com base na melhor ciência disponível. E acompanha também o Phil Walsh. Ele dá aulas para candidatos a mestrado em aquicultura na Rosenthal School of Marine and Atmospheric Science da Universidade de Miami. Phil presta consultoria no controle de qualidade para empresas que exportam peixes e frutos do mar para os Estados Unidos e 3 grandes mercados dos Estados Unidos de forma rentável. Phil tem de bagagem o direcionamento de compras de mais de 2 bilhões de libras em peixes e frutos do mar. E quem vem acompanhando essas feras é uma grande fera que nem dá para dizer, fora que eu gosto de apresentar ele muito mais como um surfista do que propriamente um chefe, porque ele surfa na gastronomia de uma forma única. E quando você fala surfar na gastronomia, surfar nas ondas da gastronomia é uma coisa, ninguém faz como ele. Ele é um grande chefe, é um grande empresário, é quase um rockstar, né? Foi mestre do sabor, né? Enfim, participou também do MasterChef, mas foi mestre do sabor. E hoje ele é um grande empresário à frente de várias operações. Uma das últimas que eu quero visitar ainda, e ainda não tive o prazer, é em Fernando de Noronha. Mas eu queria chamar vocês aqui no palco, Cíntia Miage, Philip Walsh e o chefe Dário Costa. Por favor. O chefe surfista. Eu ainda não estou acostumado com essas tuas apresentações. Obrigado mais uma vez. Philip, nice to have you here. It's a pleasure. Please. At home. You have a little bit of water over there if you want. Want some water? Okay. De nada. Bom, galera, bom dia, eu não almocei ainda. Boa tarde para quem já almoçou. Para a gente é sempre um prazer estar aqui. Esse seminário, eu sempre gosto de falar que antes de eu estar aqui conversando com a galera, eu
por muitos e muitos e longos anos eu estava aí também. Ou ao vivo, ou depois acompanhando pela internet, que acho que também a internet depois eterniza isso. A gente tem várias palestras super emblemáticas aí, de vários chefes, do Alex, enfim, de tantos outros que acho que mudaram a nossa perspectiva e tudo partiu desse lugar aqui. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome me chamo Dário, eu sou cozinheiro, acima de tudo, sou cozinheiro de formação. Eu estou à frente de algumas casas, nossos primogênitos, o Madê e o Paru, dentro do mercado de peixe de Santos. Tenho também o Benedita, em Fernando de Noronha, e uma operação um pouquinho mais democrática, diferente, que se chama da marca Deus Ex Machina, aqui em São Paulo. Mas eu estou aqui para, basicamente, não falar do que eu faço, e estou aqui para falar do que a gente pode fazer e da diferença que a gente faz com as nossas escolhas, basicamente dentro da parte de comportamento de peixes e frutos do comportamento de consumo de peixes e frutos do mar aqui no Brasil, que a gente está vivendo um momento muito massa, então eu fiz muita questão que a gente falasse disso, e quando a gente fala de cozinha de propósito, esse assunto ele não pode ser esquecido. Bom, vou ser redundante, vou falar mais uma vez que se eu estou aqui hoje é porque eu sou cozinheiro e eu faço escolhas diariamente nos meus negócios. E todas as pessoas que estão envolvidas no meio da gastronomia também fazem escolhas, sejam comensais, compradores, gerentes, enfim, essa cadeia toda ela é a base de escolhas. Quando a gente senta no restaurante, escolhe um prato, quando a gente pergunta que peixe que é, quando eu vou no mercado de peixe, nas descargas, etc., eu faço escolhas dos peixes que eu vou usar na semana. E tudo isso gera uma grande influência, por menor que seja ou maior que seja para o seu parceiro que está do lado, sentado na mesa de um restaurante, comentando sobre aquele peixe que possivelmente ele não conhece, quanto nós, chefes de cozinha, que temos algum nível de notoriedade, de voz e etc., que a gente, enfim, fala desses produtos, vende esses produtos e, enfim, exalta esses produtos. Bom, primeiro eu queria falar, cara, que esse é um fato, o consumo de peixes e frutos do mar no mundo se provou ser a proteína mais amigável para o ecossistema, seja pela produção de CO2, ou seja por diversas fontes renováveis que o oceano tem. Diversas espécies se mostraram altamente renováveis e, volto a dizer, eu sou cozinheiro, e se hoje em dia eu tenho essas duas pessoas aqui do meu lado conversando é porque eu sou munido de informações que profissionais do ramo nos dão. Então, consumir alimentos que vêm do mar, eles são altamente benéficos para o meio ambiente como um todo e para nós, para a nossa saúde, etc. Isso é um fato. Porém, eu gosto muito de desmistificar. Acho que todas as fases que nós vamos passar aqui, eles chegam num final e a gente vai desmistificar algumas coisas por partes. Galera, quando a gente fala de peixe fresco, de maneira geral, no mercado, e quando eu digo no mercado, eu estou falando de uma maneira macro, eu não estou falando de algo pequeno, que às vezes poucas pessoas podem ter acesso, sejam por conta dos seus contatos com pescadores na praia, pelo lugar que eles vivem, etc. Quando a gente fala de peixe fresco no mercado, a gente está falando de peixe bem tratado. Seja pela maneira que ele foi pescado, ou pela maneira que ele foi transportado, pela maneira que ele foi manipulado. Então, peixe fresco é peixe bem tratado. E quando eu falo isso, galera, eu falo principalmente porque o sistema de pesca que abastece todo o nosso país, ele leva um tempo, tanto para ser pescado, quanto para ser entregue. Só que aqui eu vou trazer uma base de dados bem básica de mais ou menos os tempos que isso leva. O arrasto de praia, que hoje em dia é uma pesca que ela é totalmente sujeita a questões climáticas, sazonais, etc., que não é tão fácil encontrar por aí. Um arrasto de praia leva no mínimo 4 horas. O cerco, né, normalmente pode ficar um pouco menos, pode ficar um pouco mais, normalmente demora 12 horas que os peixes ficam no cerco. Rede boieira, que essa daí é um problema, a Cíntia está aqui do meu lado, mas a gente não está aqui para falar disso, também leva mais ou menos esse tempo. Aí a gente vem o arrasto do camarão 7 barbas, que o tempo não está aí, mas é em média 7 dias. Traineira e parelha, que a gente está falando de 5 a 10 dias. Camaroeiro com congelamento a bordo, a gente está falando de 1 mês a 45 dias.
E a gente normalmente sempre vê os camarões nos mercados de peixe descongelados naquela banheirinha, que é justamente para poder falar para quem está comprando que é um produto fresco. Quando, na verdade, é aquela história. Às vezes, um produto muito bem tratado, às vezes pode ser até melhor que o fresco, mas a gente não está aqui para falar disso, mas eu não vou falar disso agora. Traineira e parelha, que são duas pescas em volume, que elas abastecem boa parte do mercado. A gente está vendo aí de 5 a 10 dias, de 12 a 20 dias. Espinhel, que talvez atualmente seja a melhor pesca que a gente tem. A nível industrial, a gente está falando de 14 dias. Barco de pesca de polvo e a pesca esportiva é um outro assunto. E aí... Primeiro, eu quis mostrar para vocês o quanto de tempo isso leva para chegar na nossa mesa. E quando a gente está falando desse tempo, a gente está falando só de extrair do mar. Depois ainda tem questões logísticas, que tanto as pescas ali que são consideradas artesanais, elas acabam entrando numa rota de logística industrial, sejam pelos atravessadores, pelo Ceasa, por tudo. Então, o peixe fresco, acho que tem que ficar claro de uma vez por todas que, de maneira geral, no nosso país, ele é um peixe muito bem tratado e é isso que a gente está buscando e é por isso que a gente está falando aqui hoje. Mas é muito importante a gente também deixar claro aqui quem consome peixes e frutos do mar no Brasil. E depois, no final de tudo, vocês vão entender essas imagens, esses desenhos. E tudo isso para mostrar essa pesquisa do IBGE, que divide entre classes sociais o volume de quem consome peixes no Brasil. Então, considerando que ali no topo a gente está falando de classe alta, né, laranja e vermelho, e no azul clarinho e azul escuro a gente está falando das classes mais baixas. Então, quando a gente, logo de cara, a gente está falando que quase 40% da população brasileira mais pobre vive do consumo dos peixes. Tá? Depois a gente tem um dado importante, que eu acho que a gente deixou ele muito destacado aqui agora, justamente porque aqui no Sudeste, a classe alta é que domina esse consumo. Isso é muito curioso pelo seguinte slide. Se vocês repararem ali em norte e nordeste do país, a gente está falando que as classes mais baixas do norte e nordeste consomem peixes e frutos do mar. Tá? E quando a gente vai andando mais para o sul, para o sudeste, a gente vê que isso já sobe para a classe alta. Essa informação, eu costumo dizer que ela é muito importante, cara, porque hoje em dia nós vivemos em volta de uma... Vamos chamar de tendência gastronômica, que muita coisa que está sendo feito aqui no sul e no sudeste está sendo muito visto. E isso mostra um dado muito, muito interessante, cara, de que, o consumo de peixes aqui no Sudeste está com as pessoas com poder aquisitivo maior. E vou explicar o porquê que isso pode ser perigoso. Na segunda informação, cara, a gente coloca aqui quais peixes pescamos e quais peixes consumimos. E essa informação ela é muito, muito interessante, tá? A gente deu uma limada muito boa em várias espécies para tentar ter nomes mais conhecidos aqui. E quando a gente coloca esses dados de 2023, a gente está falando de... Sempre são toneladas aí e tudo mais. E aí eu queria perguntar para vocês uma pergunta bem básica, assim, vocês podem levantar a mão para responder. Quantos de vocês já comeram linguado, robalo e pescada a cambucu num restaurante? Quantos de vocês já comeram corvina, anchova, em restaurante? Não, você não conta. Assim. Tá. Nem o Jerônimo não conta também. Assim. Bom, a gente levanta esse dado, galera, porque é muito discrepante a gente falar que a gente está falando de 20 mil toneladas no ano, quando a gente fala de 303. Então, a discrepância que tem do volume do que a gente realmente pesca e o que a gente realmente consome nos restaurantes é muito louco. E onde estão esses peixes? Bom, basicamente, cara, esses peixes eles estão... Não, isso aqui é só parte.
basicamente, esses peixes, quando eles não estão alimentando grandes indústrias, sejam de navios, redes de grandes obras e etc., talvez eles estejam indo para os mercados como filé de pescada. Isso é muito comum, a gente ter diversos peixes vendidos como filé de pescada. Mas é muito interessante a gente notar que todas as feiras de comunidade, principalmente do lugar onde eu moro, você encontra esses peixes inteiros. Tá? E eu acho que é muito interessante falar que a discrepância de valor que tem entre um produto e outro, ela é grotesca. E quando esse peixe é vendido nas despescas, eles são vendidos em média por R$5. Tá? E depois essa distribuição do que vai ser mais caro, o que vai ser mais barato, não é feito pela indústria. Tá? O que chamamos de indústria, na verdade. Então, dentro desse ponto, a gente não consegue deixar de falar com esse nível de direcionamento desses peixes não conhecidos, a gente não consegue deixar de falar do que talvez fosse a solução dos nossos problemas, que é eliminar os desperdícios e as perdas, e para essa parte eu vou deixar a Cíntia com a palavra. Bom dia a todos. Então, como o Jorge já me apresentou... Opa, desculpa. Eu sou bióloga e oceanógrafa, sou professora. Tenho um pouco de dificuldade de falar com vocês sem enxergar vocês. Tem uma luz grande. Sentada, mas vamos lá. Eu tenho uma formação básica em biologia, então todo mundo pensa que quando eu trabalho com pescado, eu vou ser a chata da sustentabilidade, que vai criticar o trabalho dos chefes na cozinha, o consumo. Por algum tempo, eu pensei também dessa forma. Quando eu fui me aprofundando, né, nas questões de mercado, entendi que só o consumo consciente e o trabalho feito com os influenciadores, que é, no caso, os chefes de cozinha, conseguiriam reverter algumas situações que a gente vê no cotidiano do consumo de pescado no Brasil. E, apesar dessa formação em sustentabilidade ambiental, quando a gente pensa nos estoques, na qualidade dos ecossistemas, em como a pesca atinge ou prejudica esses ecossistemas e essas populações, a gente tem outros aspectos quando a gente fala de sustentabilidade. E um deles que tem me chamado muita atenção é o relacionado ao desperdício e às perdas, né? A gente fala em perda quando, por exemplo, uma pesca traz as espécies que interessam comercialmente e ela simplesmente despreza outras espécies que já foram mortas durante o processo de pesca. Também tem as partes que não são comestíveis, né? A gente não aproveita 100% como alimento humano. E a gente tem o desperdício, que são as partes que poderiam ser aproveitadas, né, e que são descartadas ao longo de todo o processo. Qual que é esse processo? A gente tem um processo da produção, que é lá no barco ou na pesca, que tem essas espécies que não são alvo, que elas já são descartadas de alguma forma. Tem todo o processamento, e o Dário falou do mais complexo na questão de desperdício, que é a filetagem, né? Quando a gente fileta um peixe, a gente descarta mais de 50% em peso daquele pescado. A gente tem todas as etapas de processamento, mas a gente também tem um desperdício grande no consumo final, né? Então, quando a gente para avaliar os dados globais, né, esse relatório é um relatório que está relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis na Agenda 2030, que diz aonde a gente quer chegar em 2030. Né? E os países, né, têm acompanhado, têm indicadores para fazer esse acompanhamento. Então, quando a gente fala nesse dado, e aí eu trouxe alguns dados numéricos mesmos para chamar a atenção. Não são exatos, não é uma conta de padaria, mas, ao mesmo tempo, não é uma conta exata. Né? Então, a gente tem aí, nos indicadores, para a cidade do Rio de Janeiro, esses são dados públicos, né, nesses relatórios, a gente tem uma perspectiva de 77 quilos de alimentos desperdiçados por habitante por ano. Isso na cidade do Rio de Janeiro. Né? Isso aí dá 478 milhões de quilos, ou 478 mil toneladas de alimento que são descartadas ou são desperdiçados. Isso é a parte de alimento geral, não só o pescado. Passa o próximo para mim, que você quer que eu passe? Então,
toda essa perda pode estar custando exatamente ter um produto melhor. Então, o desperdício é um erro de mercado, né? Aqueles dados globais indicam que há uma perda de US$ 1 trilhão por ano em perdas e desperdício de alimento. É uma tragédia social. A gente ainda tem, e a gente tem eventos como a pandemia, a guerra na Ucrânia, que pioraram esse quadro. Eu não sei se vocês têm noção, mas a gente tem 800 milhões de pessoas nesse planeta que enfrentam uma condição de insegurança alimentar severa. Se a gente falar em qualquer tipo de ameaça à segurança alimentar, a gente está falando de 2 bilhões de pessoas no planeta. Então, 1 em cada 4 pessoas que habitam esse planeta enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. Os dados de pescado são bastante chamativos, porque todo mundo sabe, o pescado tem essa sensibilidade muito grande, né? Estraga muito rápido, deteriora com facilidade, e a gente tem uma preocupação nesses processos de qualidade. Os dados globais que a gente tinha até recentemente diziam que 35% de toda a produção de pescado no mundo era perdida ou desperdiçada. Esse relatório que está aí na tela para vocês, do Fórum Mundial Econômico, mostra que esse dado é um pouquinho melhor. A gente só desperdiça quase 15%, 14,9,8%. O que somados daquilo que a gente conhece, porque a gente não conhece todo o desembarque global, dão aí essas 33 milhões, ou quase 34 milhões de quilos de alimento, de pescado, que são desperdiçados. E aí eu fiz as contas, né? Acabei de falar de 2 bilhões de pessoas em situação de segurança alimentar. Aquela quantidade de pescado desperdiçado, e eu sei, obviamente, que a gente não consegue zerar esse número, mas seria o suficiente para ofertar para cada um desses 2 bilhões de habitantes 12 quilos de pescado por ano, que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza como saudável para cada habitante do planeta. Então, a gente está numa conta bem complicada quando a gente fala de perda e desperdício, além desse valor absurdo, né, monetário. Então, fiz de novo uma continha, só para mostrar para vocês. O Dário falou do valor na despesca. O Estado de São Paulo faz um levantamento do valor de primeira venda. Então, quando o pescado ele é desembarcado, tem uma pessoa lá que faz uma entrevista no desembarque e pergunta os preços. A gente pegou uma média de 2023, com os pesos, né, ponderou esse valor, então o preço varia de R$ 2 a R$ 70 o quilo do pescado, ponderando pelos volumes desembarcados, cheguei aí numa média de R$ 12,44 por quilo, multiplicado por aquele valor todo de desperdício, a gente chegaria em R$ 422 milhões de reais, né? Então, onde a gente está perdendo tudo isso? E quando o Dário mostrou as questões de consumo, a gente também pode estratificar as perdas e desperdício. O que a gente observa é que, nos países de baixa renda, o maior desperdício é durante o processamento e a distribuição. O Brasil é um bom exemplo. A gente tem um país continental e, durante a distribuição, os processos logísticos, vocês devem conhecer melhor do que eu, são bastante complexos, principalmente porque a gente depende muito da cadeia do frio. E as perdas são gigantescas. Nos países mais ricos, o desperdício se dá principalmente na etapa do consumo. E aí eu ouso, né, é achismo meu, dizer para vocês que aqui no Sudeste a gente junta os 2 piores cenários. O Dário falou que quem consome pescado é a classe mais alta, consome na alimentação fora de casa, que espera receber o filé, né, aquele filé que desperdiça tanto na produção, que também é o público que desperdiça mais no consumo. E, num país em desenvolvimento, mesmo estando no Sudeste, toda a cadeia logística ainda tem muita perda na distribuição. Então, a gente juntou os 2 piores cenários: a perda e desperdício no processo, até o consumidor, e o desperdício no consumidor de alta renda. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trazer. Eu garanto para vocês que ninguém nunca viu esses dados. A gente preparou esses dados especialmente para essa apresentação, coletou, analisou para vocês, para mostrar esse cenário que demanda uma ação e uma atitude bastante firme. E, como eu falei para vocês, se os países em desenvolvimento têm
desperdício menor nos processos de produção, na qualidade, na melhoria da qualidade do pescado. A gente trouxe aqui hoje o Phil, que conforme o currículo que o Jorge já apresentou, ele está vinculado à cadeia do pescado nos Estados Unidos, especialista nas questões de qualidade. Ele tem estado bastante aqui, vivenciando a realidade brasileira, e ele pode mostrar para nós um pouco do que ele pensa exatamente sobre essa questão. Phil? Go for it. The stage is yours. Is this microphone live? Yeah. Okay. Hello. I'm very happy to be here. That's better. This is my third visit to Brazil, and I stayed for 3 months the 2 previous times, and my 3 months will be up in a couple of weeks. I really, really like Brazil a lot. I was born in Peru on the other side of the continent, lived there for 10 years, but I grew up in Massachusetts and live in Miami now. There's so much to love about Brazil, and I have some really deep concerns that I want to share with you. So, first, I do teach at the Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science at the University of Miami, but I'm not an academic. I have 50 years in the seafood business of catching, buying, and selling seafood. My career started when there was a tremendous amount of fish in America. In fact, we had the richest fishing ground in the world, the Grand Banks. And we are the best managers of fishery in the world now because we don't have any fish left. We have some in the Bering Sea, but we wiped them out. And we did it almost artistically. First, we let starving European nations, fleets come over and take fish. They needed protein. It wasn't for white tablecloth business. They needed protein. So the super trawler, which was invented in 1954, there were 1,200 of them off the coast of New England by 1960. And in 1976, we expelled them all by declaring a 200-mile economic zone, which we didn't want to do because we like to bring our aircraft carriers right close to the coast of wherever we think there might be trouble, Well, we threw them out, and then we energized our own seafood industry, and we commenced to do what Brazil is doing now, which was to fish recklessly, and we wiped out our fish. I don't use the word recklessly lightly, but let me tell you a couple things. Snapper, which is very popular in America. America is your big market, of course, for seafood. This is frozen and fresh. You last year exported 2 times the amount of snapper that you reported landed. The last federal consensus of all the fish landed in all your states, all along the coast, was in 2006. And the EU threw you out not too long ago because you didn't count, you're not counting the fish. It's not too late, but I'm telling you about America because I don't want that to happen to Brazil. It doesn't have to happen. And since you use some words like immediate attention and there's so many things to worry about today. I understand that, I'm an American, but this is a real concern. You've got tremendous marine resources and they're still okay. They're still okay, but you don't know how much you have of what, and so you're just fishing, and that doesn't really make sense. And you can know how much you have of what by taking a consensus. So I did that in conjunction with Cynthia and some other people, and with the South Atlantic swordfish fishery, which is robust. We don't have a good number yet as to the population, but we're getting there. And we will get there. So what I'm going to tell you that Brazil needs to do is get international certification of the fisheries. And there's an organization called the Marine Steward Council, which is kind of the gold bar. And then get plants where the fish is processed certified. Get some certification on the vessels at sea, international certification. So why do I want you to do this? Well, first of all, because you're going to save the resource for generation after generation after generation. Iceland is a good example. They catch a lot of fish, and the
the stocks remain stable every year because the exact right amount are taken out. That's what Brazil should be doing. And if you get certified, you will be doing that. The other thing about certification from sort of a money point of view is that right now Brazil doesn't have the ability to sell seafood to Cisco, Costco, Publix, Kroger, because they demand that certification. Not so much for noble reasons, but they just don't want bad publicity that they're plundering, a fishery. So, and the thing about those accounts, which I've worked for and sold to in my 50 years of doing this, is that you can make a lot of money selling them because their most important thing is not price. A fish distributor, most important thing is price because they have to resell it. But these people, they want continuous supply, they want steady quality, and they want certification. Then they want price. So, I mean, I've sold Costco through corporate mahi, and price isn't a big deal. It's like, don't stop it coming and make sure it's certified. So that's what Brazil needs to do. So what does Brazil have going for it now? My notes are here. Well, I don't think there's a more robust sword fishery in the world. Maybe South Africa, maybe. You've got so much fish along your coast. The artisanal fisheries are healthy. So it's there. It's still there. There have been some slips. Like there's a fish that some of you have heard called monkfish. They call it lot in France. It's a really nice fish, big ugly fish with a beautiful tail. And they're gone because they came and took them in 2016. Just a few boats, boom, gone. That can happen. There's a shrimp that got wiped out too, right? Mm-hmm. O carabineiro, que vocês já devem ter ouvido falar. Thanks. And it didn't take long because these trawlers today are unbelievable in their efficiency, right? Sonar, radar, everything. So you need management. And so what can you do, Well, maybe you forget, because I'm going to pretend that everyone in the room is a chef. Maybe you forget, but you have tremendous influence. Like, it's outsized almost. And that influence can be fed up, and you can improve your seafood industry itself. For example, don't yield to the temptation to buy direct off, some pal that's got a sport fishing boat or does a little. Stay within the industry. The industry has to become stronger. It needs to become stronger in order to get certified. So that's one thing that you can do. You can also, if anything ever comes up to vote or you talk to the Minister of Fisheries or anything, say, let's get our fisheries under control. I'm serious. It's an emergency. If there was, a big red button on the wall that says panic, I would hit that thing, because these fisheries are endangered right now. So, good fishery management, I'll just make it very simple. If I lived near a forest and there were 100 deer in there and they had a quota and said you can kill 70 deer every year, and I killed 70 deer every year. One winter there was a terrible storm and the 30 deer that were left died. No more deer. If the quota was 40, well, that storm could come and go, but some deer would survive, and the 60 that are left would constantly regenerate. And actually in Iceland, the fisheries in Iceland, and they are so good at this, are at the same levels that they were prior to World War II, prior to the arrival of the super trawler. They are robust, and it's a big part of their industry, and it could be a big part of this industry. Also, competition comes from Asia, who lacks a lot of certification and would love to sell fresh fish to, I'm going to say, this robust market of America, but they really can't. I saw them try to sell fresh fish to America. It's just too far. Fresh fish, Brazil, boom, Miami, shotgunned across the country. It works great. So I'm talking about exports. I know you're domestic, but it's a great business. It needs to stay a great business, and the number one priority is the fisheries, keeping them healthy. So I'm going to thank you for your attention. I'm going to thank you for being here today, and I'm going to tell you that it was not easy to follow a rock star and a mathematical genius, but I did it. Stereo. Obrigado, Phil. Eu falhei um pouquinho os slides na hora que o Phil entrou, mas a gente fez uma brincadeira engraçada ali, que era sobre,
vocês devem ter achado estranho, porque esses loucos estão trazendo um americano aqui para falar que os Estados Unidos têm o melhor controle da indústria do controle do peixe no mundo. E é porque eles acabaram com tudo, porque eles não têm nada para controlar mais, entendeu? E o fato a ideia de trazer o Phil aqui é justamente para mostrar duas pontas bem malucas e diferentes, que quando a gente está falando de um peixe que a nossa indústria não está cuidando bem, não está maltratando, não está dando a devida atenção para o produto, os Estados Unidos está comprando esse peixe todo. Entendeu? Ontem, andando numa mesa com a Bia, ela estava falando, cara, quando eu trabalhava nos Estados Unidos, chegava cada peixe para a gente que veio do Brasil, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Então, trazer ele aqui é para mostrar que, cara, a gente já tem o caminho, já está fazendo um pouquinho da maneira certa. A gente só precisa dar uma atenção e nós que temos o poder da escolha, influenciar isso e reivindicar isso. A gente também quer ter esse produto, é igual aquela história do café, né, que até pouco tempo atrás a gente não via café bom nas nossas mesas, isso já está mudando. Mas não isso ainda é um produto, vamos dizer assim, pouco exclusivo para pessoas do meio que sabem buscar isso e tudo mais. Quando eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é sempre de maneira muito, muito democrática e ampla para a mesa de todos. Tá? É engraçado que o Phil falou do monkeyfish, que é o tamboril. Eu lembro, cara, há muito tempo atrás, eu via a descarga do tamboril lá no Guarujá, onde eu moro, e era assim, era mar de tamboril, né? Assim, mar. E a mesma pesca que trazia esse mar de tamboril, hoje em dia não tem mais nada, você não vê, eu nunca mais vi um tamboril na minha vida, na despesca. Tá? E pulamos aqui a coisa toda. E eu acho que é muito importante cada vez mais a gente entender o que está acontecendo para a gente balizar as nossas escolhas, porque a nossa escolha vai definir o que a gente realmente vai ter no futuro. E eu gosto de trazer sempre essa responsabilidade para todos nós, porque nós sim temos essa responsabilidade. Acho que mais uma vez, cara, eu estou aqui falando com vocês porque eu sou cozinheiro. Só que eu faço escolhas e eu nasci, vivo até hoje, eu nunca morei em outro lugar, eu vivo na beira do mar a minha vida inteira. Minha família era uma família de mergulhadores, não mergulhador de ver peixinho, a gente basicamente fazia obra debaixo d'água, limpava casco de navio, de barcos de pesca, fazia dragagem e tudo mais, então a gente sempre teve um contato muito direto com a indústria da pesca. Esse nome indústria eu acho que é forte, eu falaria que é o sistema de pesca, até mesmo porque se a gente for analisar barcos de pesca industrial na Espanha, por exemplo, eles são 5, 6 vezes maiores do que o que é considerado barco industrial aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente está vivendo, galera, um momento muito lindo, muito importante, que tem vários profissionais incríveis fazendo coisas muito massas com o pescado. O próprio G, que está aqui, o Rodolfo, mais uma galera que está fazendo trabalho de pesquisa muito intenso, muito forte em relação a melhorar o shelf life, a longevidade do produto, melhorar a qualidade, etc. Só que a gente precisa levantar essa bola sobre quem realmente traz o peixe para a nossa mesa, nessa cadeia de maneira geral. Tá, ontem eu coloquei até um repost do Saulo lá do Sul, mostrando tipo assim, um barco de camarão se ferrando nessa tempestade que está chegando aqui agora. Então, a gente fechar os olhos para quem realmente coloca o peixe na nossa mesa, eu não acho razoável, principalmente tratar talvez o peixe cada vez mais como um produto exclusivo num país que tem gente passando fome, e eu mostrei por dados para vocês que as pessoas mais pobres ainda são alimentadas por esse produto. Então, volto a dizer, essa corrente ela é extremamente importante ser exaltada, a gente valorizar. E no final das contas, ontem falando com o Rodolfo, que vai estar aqui mais tarde também no telefone, parece que a gente está falando de peixe aqui, mas, cara, na verdade a gente está falando das pessoas. A gente está falando
de 30 e poucas cabeças, dependendo do barco, que ficam no mar 21 dias, correndo risco de vida. Depois a gente está falando da galera que está carregando caixa, colocando para dentro. A mulherada que faz a separação, que é a coisa mais linda, que cada uma pega uma espécie de peixe e coloca na determinada caixa. Então a gente está falando de um ecossistema inteiro que vive abastecido pelo pescado. Eu acho que é a nossa responsabilidade entender um pouquinho para as nossas escolhas serem balizadas e a gente conseguir, de fato, fazer com que essa cadeia melhore, tá? Porque só assim a gente vai ter realmente um produto melhor na mesa para todos. Muito obrigado a todos vocês por terem vindo aqui hoje. Obrigada. Thank you so much, brother. Thank you very much, sir. It was great. It was excellent. Obrigado, querida. Cíntia, outra vez, muito obrigado por estar outra vez com a gente. Obrigado.